Bom, pessoal, eu estou com um esquema elétrico de uma placa-mãe ASUS P5KPL-VM/SI e na primeira página deste esquema elétrico nós temos aqui o diagrama em blocos junto com o conteúdo de cada folha, né? Como nós podemos ver aqui do lado direito, esse esquema elétrico ele vai da folha 1 até a 48. Então são 48 folhas o esquema elétrico dessa placa-mãe da ASUS completo. No vídeo anterior sobre placa-mãe, eu mostrei para vocês uma placa mais antiga que tem a ponte norte e ponte sul, e esse esquema elétrico vai dar para eu explicar isso para vocês. Então aqui, né, no esquema elétrico, nós temos na primeira folha o diagrama em blocos. Normalmente o diagrama em blocos ele vai estar aí na segunda, terceira folha. Entre as primeiras folhas você já vai ter acesso ao diagrama em blocos. O primeiro bloco que nós temos aqui é o bloco do processador, representa o processador, que é o Intel LGA 775, que é o socket, né, para Pentium 4 de 3.8 GHz. O socket, né, no caso o processador, ele vai se comunicar com a ponte norte. A ponte norte ela está caracterizada aqui com o Intel G31MCH. Ela pode estar com o nome de GMCH ou em alguns diagramas de blocos como MCH. E a ponte norte, lembra que eu falei para vocês que ela controla o vídeo? Olha só, nós temos aqui VGA, ela controla também os barramentos AGP ou PCI Express, no caso dessa placa-mãe esse modelo é uma PCI Express, e a memória também. Então a ponte norte, a BGA ponte norte, ela fica com processador, vídeo e memória. Essa placa aqui, ela tem dois barramentos de memória, dois canal A e B, que são DDR2, nas frequências de 667 e 800 MHz. E a ponte norte, ela também troca dados com a ponte sul. Então a ponte norte, ela é a BGA que mais trabalha aqui, porque ela se comunica com o processador, como vocês podem ver aqui, ó, as setas. Ela controla o vídeo, controla memória e ela troca dados com a ponte sul, que está com o nome de Intel ICH7. E a ponte sul, ela vai controlar os periféricos mais lentos da placa, que é o PCI Express de 1x, o chip de rede LAN, o chip de rede de áudio, os slot PCI, o PCI Bus 33 MHz, o Super I/O, e o Super I/O vai controlar a porta paralela, disquete, serial, teclado e mouse. A ponte norte controla aí o BIOS, as USB, IDE e SATA. Então, no diagrama em blocos, fica bem fácil você identificar a troca de dados e quem controla quem se comunica com quem. Bom, pessoal, agora eu estou com um esquema elétrico da placa-mãe Gigabyte GA-H61M-DS2. Na aula anterior de placa-mãe, eu mostrei para vocês uma Gigabyte GA-H61M-S1. Eu não encontrei exatamente o esquema elétrico com a referência dela, mas eu encontrei esse aqui que é bem parecido. Então aqui na primeira folha nós temos o que você vai encontrar em cada página. E esse esquema elétrico ele tem 30 folhas. O diagrama em blocos, como podemos ver, ele está na página 3 aqui, ó, 03 Block Diagram. Então vamos para a página 3, só colocar 3 e apertar o Enter. E aqui está o diagrama em blocos de uma placa-mãe mais recente, mais moderna. Nós temos aqui o processador LGA 1155, né, Intel, o socket. O bloco aqui do processador, ele vai controlar quem? O PCI Express 16X e as memórias, o canal A e canal B, que são dois slots de memória DDR3, ok? Ele troca dados com a PCH e a PCH ela está fazendo o controle do que a ponte norte a sul praticamente fazia. Só que lógico, né? Algumas coisas foram mandadas para o processador, porque no esquema anterior o processador ele estava sozinho lá e a ponte norte que controlava as memórias. Então a memória ela passou para o processador troca dados direto com a memória e isso torna a placa mais rápida. E tem placas mães que só tem uma PCH, que no caso o processador ele controla o vídeo também. No caso dessa placa mãe aqui da Gigabyte, a GA-H61M, ela está trocando o processador, ele se comunica com memória e o PCI Express 16X. Aí a PCH
que está representado aqui com H61, ela vai controlar aqui o vídeo, como vocês podem ver aqui, display RGB, os PCI Express de 1x, o chip de rede, as portas USB, o áudio, e aqui do lado direito, os SATAs, o BIOS, o I/O, e o I/O vai controlar, né, a COM, LPT, que é as portas paralelas, serial, mouse, teclado. E o I/O ele vai controlar também o painel frontal e o CPU fan, que é o cooler do processador. Então, como vocês podem ver, a engenharia das novas placas-mães é em reduzir os componentes e fazer com que a placa fique mais rápida. Então, no anterior, como vocês podem ver aqui, o processador ele troca dados com a ponte norte. Então, quando o processador ele precisa trocar dados com a memória, a ponte norte ela está aqui como intermediário, com vídeo, então torna mais lento o processo. No caso dessa placa aqui, o processador já troca dados direto com as memórias sem precisar passar pela PCH ou pela ponte norte, enfim. Então, a PCH, as placas, né, que tem somente uma BGA, a PCH, vocês podem ver que no bloco do processador, ele vai controlar memória ou vídeo, em muitos casos, memória e vídeo. Nesse caso aqui, está só as memórias, e se você utilizar uma placa de vídeo no barramento PCI Express 16X, o processador que vai ficar responsável. E a PCH ficou com os outros itens, ok? Então, voltando aqui na placa da ASUS, aqui nós temos o que vai encontrar nas outras folhas. Igual na página 3, nós temos a sequência de power, que é quando você liga a placa, né, o que cada item é inicializado. E aqui ele tem umas numerações. Vamos voltar aqui. Aí o que acontece? No esquema elétrico, eu ignoro as páginas do LGA 775, tá? Dos pinos do processador. Em alguns casos, a MCH e a ICH, tá? Em alguns casos. E aí nós damos preferência mais para partes do circuito da placa-mãe que dá o defeito. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. O esquema elétrico ele é bem complexo. Para você entender bem o esquema elétrico, você deve ter uma boa noção de eletrônica. Porém, o esquema elétrico ele leva um tempo, porque ele é bem complexo. Cada placa-mãe, o esquema elétrico é de um jeito e tem aí a sua complexidade, ok? Como vocês podem ver, o esquema elétrico dessa placa aqui, que eu fui passando as folhas, aqui ó, a bateria, o jumper lá que faz o clear, e aqui nós temos todas as simbologias, ó, a simbologia do terra, a linha de mais B, aqui é o símbolo do diodo, aqui é resistor, aqui são capacitores de cerâmica, né? Então no esquema elétrico tem toda essa simbologia de um transistor MOSFET, um transistor bipolar, os símbolos dos capacitores de eletrolítico, que é diferente dos de cerâmica, né, SMD, o CIs, ó, o sinal que entra ou que sai de cada pino, o que cada um faz, as alimentação. Então nós temos tudo isso. O esquema elétrico, quem usa muito é quem trabalha mais com conserto de notebook. A placa-mãe de desktop, você consegue fazer os consertos sem o esquema elétrico. Tem alguns casos que é mais complicado, que você não identifica o curto, ou você não identifica o componente que abriu, e aí você tem que correr para o esquema elétrico. Bom, voltando aqui na placa da Gigabyte, ó, como vocês podem ver aqui, isso aqui é tudo o esquema elétrico do processador, na página 4, a 5 também, a 6 também, a página 7 é a memória. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Então aqui eu tenho o primeiro slot da memória DDR3 e todos os sinais dos pinos que recebe. Aqui você consegue ver as alimentações também. A DDR3 é 1.5 volts. Vamos reduzir aqui. Na página 8 nós temos aí o segundo barramento. Vamos reduzir aqui. Na página 9 a PCH, esquema elétrico da PCH. O processador e PCH vão ser várias páginas. A representação do esquema elétrico. Aqui continuação da PCH e começa aqui a parte, tem uma parte aqui do circuito da bateria. Aqui é bem facinho de fazer
a leitura, interpretar ele, e tem uma parte aqui que dá bastante problema, que é o diodo duplo. Então aqui nós temos a bateria, né, um lado terra, outro lado positivo, da bateria CR2032. Aqui nós temos um resistor, e aqui à frente nós temos um transistor que tem um diodo duplo. Tá? Dentro dele tem 2 diodos, como vocês podem ver. Eles conduzem aqui a energia do anodo para o catodo. Esse de baixo, ele vai alimentar a linha da frente com a tensão da bateria e esse de cima com a tensão da fonte, tá? Dual underline PCH. Esse transistor diodo duplo, o que ele faz? Quando o computador está desligado, quem alimenta é a bateria, o CMOS. Quando você liga o computador, ele desativa a alimentação da bateria e joga a alimentação de 3 volts. Ou seja, a bateria ela só é usada quando a placa está desligada. Então, quando ele dá problema, a placa-mãe ela não grava as informações do BIOS. Você liga o computador, a data e hora está errada, e você arruma, desliga, quando você liga de novo fica errado e a pessoa fica trocando a bateria, sendo que o problema está aqui. Então você pode trocar, você pega de uma outra placa-mãe, sucata, retira e coloca aqui, ou você faz um jumper. Você pega aqui, ó, a tensão que vem da bateria e faz um jumper desse terminal para cá para frente, ó, do 1 para o 3, esse jumper. Aí a placa, quando ela estiver ligada e desligada, ela vai ser alimentada pela bateria. O problema é que a bateria não vai durar muito tempo, que ela vai ficar 24 horas alimentando o circuito. E o correto é ela alimentar só quando o computador está desligado, né? Quando ele perde a energia da fonte. Aqui nós temos outra parte, né, do esquema elétrico, tem parte da PCH, enfim. Aqui do slot PCI Express, você consegue ter as tensões aí dos pinos, né? De um lado é o A, que é a linha de cima, e a linha de baixo são os pinos B. Aqui dos PCI Express de 1x, aqui do I/O. O I/O ele é responsável por ligar, desligar a placa, fazer a função on e off. Vocês viram lá o que ele controla, né? Controla o cooler do processador, teclado, mouse, né? Enfim, o I/O ele tem aí as suas funções, né? Nos meus cursos é explicar de forma mais detalhada para quem for fazer o conserto de placa, mas a gente faz uma análise aqui do Super I/O e como testar ele, né? Que ele recebe um sinal quando a placa está desligada e esse sinal que faz com que a placa ligue, né? Enfim, aqui várias partes da placa, né, representada. Aqui algumas partes do monitoramento de hardware, a parte se o gabinete foi aberto, né, isso aqui a gente pode colocar no BIOS, o controle, tensões, né, de monitoramento, o sistema do cooler de alimentação e controle, o cooler do processador, e aqui embaixo o cooler, o sysfan, né, que a gente instala aí no gabinete, usa a alimentação da placa-mãe. Aqui o BIOS. Essa placa-mãe, a diferença é que ela tem 2 BIOS. Aquela outra placa-mãe, se vocês observarem, embaixo do BIOS ela tem ali os pontos de solda para você colocar uma segunda BIOS, né? E essas 2 BIOS, elas são idênticas, elas têm ali o mesmo tamanho, porque se uma corromper, ela usa o software da outra. Então é bem interessante. Essas placas-mães da Gigabyte, que tem 2 BIOS, se uma corrompe, a placa ela continua funcionando porque ela tem a outra. É como se fosse um backup. Aqui a parte dos painéis frontais, né, de HD LED, ó, Power LED, reset, as USB, o speaker. Aqui a parte do áudio. Aqui também outra parte do áudio. Aqui o CI de rede e USB. Aqui uma página das alimentações, aqui as alimentações, né? Nós temos alimentação de 3 volts, 5 volts, da memória, conector da fonte, ATX, 24 pinos, né? Alimentação de cada um e também funções de Power On, Power Good, aqui são mais alimentações da placa, aqui o PWM, lá do circuito do processador, que faz o chaveamento, né, dos transistores MOSFET. O PWM ele trabalha lá se comunicando com o gate. Aqui nós temos uma parte do V-Core, né? Como vocês podem ver, tem um FET de alta e 2 de baixa, aqueles FETs de 8 terminais, ó, 4 pinos são o dreno, 3 o source e 1 o gate. Aqui continuação, né, do circuito do V-Core.
né, os canais. Aí nós temos lá os MOSFET de alta, baixa, nós temos capacitores de cerâmica, a bobina, e aqui a última folha do nosso esquema elétrico que termina aí na página LPT. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui 7 processadores. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar. Aqui eu tenho os processadores mais fracos, que é o Celeron. Esse aqui, como vocês podem ver, ele é um Intel Celeron, modelo 430, 1.8 GHz, 512 de cache e o barramento dele é 800 MHz. Nós temos outro aqui. Esse aqui é um Celeron D. Por enquanto só processadores da Intel. Aqui um Pentium. É um Pentium D 820. Aí tem a sua velocidade, memória cache, frequência. E aqui eu tenho outro. Esse aqui é um Dual Core. E aqui mais abaixo nós temos um Celeron 430, processadores da Intel. Aqui acima eu tenho aqui um processador que é bem simplesinho, tá bem sujo. Esse aqui ele funciona perfeitamente, nós vamos fazer a instalação. Tá ruim para fazer a leitura, mas é um Pentium. Aqui do lado nós temos um Phenom 2. Esse da AMD ele não tem marcado a sua frequência, mas ele é um Phenom 2 X4, ele é um quad-core, ele tem 2.8 GHz cada núcleo, um processador bem rápido. E aqui nós temos o processador daquele computador que eu comprei, que é o i3, tá? Intel Core i3 3240, ele tem 3.4 GHz. Aqui os coolers, Intel e AMD, e ali as placas-mães que nós vamos fazer a instalação. E vamos utilizar também álcool isopropílico, pasta térmica, cotonete e um pedaço de papel higiênico. CPU. Muitas pessoas costumam chamar o gabinete de CPU. O CPU é o processador. O que significa CPU? Unidade Central de Processamento. Então não cometa este erro falando que a CPU é o gabinete. Tá? O gabinete é gabinete, processador é CPU, Unidade Central de Processamento. Eu vou falar para vocês desses dois fabricantes de processador que todos conhecem. Nós temos outros fabricantes de processadores também, né? Não é só essas duas empresas que fabricam processadores, porém para computador você vai encontrar aí Intel e AMD, os fabricantes de processadores, ok? A Intel, como vocês podem ver aí, toda essa listagem, né, os modelos de processadores fabricados por ela, como o Pentium, Pentium MX, Pentium Pro, Pentium 2, aí veio o Celeron, aí Pentium 3, Celeron, Pentium 4, Celeron, né, tecnologias diferentes do Celeron, acompanhando aí conforme os Pentiums iam evoluindo, Pentium D, Celeron D, nós temos aqui o Atom, processador da Intel também, o Core 2 Duo, Pentium E, Celeron, o Core 2 Quad e os famosos Core i3, i5 e 7. E eu coloquei uma parte aqui que é o Xeon. O Xeon ele é um processador da Intel bem caro que é utilizado em servidores. Do fabricante AMD, nós temos esses modelos aí, tá? Essa ordem aqui está do mais fraco para o mais forte. Então nós temos o K5, K6, K6-2, K6-3, processadores bem fracos, né? Muitos antigos. O Athlon K7, depois o Athlon, aí apareceu o Duron, o Athlon XP, o Duron, né? Tecnologias diferentes, o Sempron, Athlon 64, Athlon FX. Aí veio os Athlon X2, que é Dual Core, que eu já vou explicar essa tecnologia para vocês. Os Phenom X3, X4, o Athlon X2, o Phenom 2, X2, X3, X4 e o Athlon 2, X2, X4 e mais os processadores abaixo que eu estou mostrando que não veio nessa tabela que eu puxei, que é o FX, o Opteron e o A10, que são processadores novos, mais recentes da AMD, ok? Qual que é melhor? Os dois fabricantes são bons, depende muito do modelo que você for pegar. Os mais caros são da Intel, e se você for ver ali, risca, Intel e AMD, a Intel ela é um pouquinho melhor, tá? Não é só pelo nome, mas sim por vários fatores de fabricação dos seus processadores. Por isso que é mais caro. Vamos falar agora sobre a velocidade do processador.
A velocidade do processador é medida em megahertz ou gigahertz. 1 megahertz é igual a 1 milhão de ciclos por segundo. 1 mega é 1 milhão. E hertz é um ciclo. Então, 1 megahertz, 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 gigahertz é igual a 1 bilhão de ciclos por segundo. 1000 megahertz é igual a 1 gigahertz. No início dos processadores, eles tinham poucos megahertz. Tinha processador de 10, 20, 30, 33, o Pentium de 100 MHz. Então, assim, eram muito poucos, milhões de ciclos por segundo. Aí hoje os processadores, eles têm gigahertz. Você não fala mais mega, passou de 1000, aí você começa a falar gigahertz, 1.0, 2.0, 2.8, 3.0, 3.4, são todos gigahertz. Eles têm bilhões de ciclos por segundo de processamento. As tecnologias, surgiu o dual core. Antigamente os processadores eram todos single core, um núcleo só. Aí surgiu o dual core, que é o quê? 2 núcleos. O que é o núcleo? É o cérebro do processador. Então o processador ele tem 2 cérebros ali para pensar. Então ele tem 2 núcleos de processamento. Aí veio o triple core, quad core, six core, octa core, e nós temos também processadores com 16 núcleos, mais para servidor, tá? Para computador assim, PC normal, você vai encontrar aí até os octa core, de 8 núcleos, que são 8 núcleos de processamento. Quanto mais núcleo, mais rápido o processador ele é. O processador ele tem uma memória que chama memória cache. Essa memória ela é utilizada quando a memória RAM ela falha. Então, é a memória de alta velocidade que faz interface entre o processador e a memória do sistema. A memória cache é uma memória embutida no processador, que serve para armazenar os dados frequentemente mais usados. Ela evita, na maioria das vezes, que seja necessário recorrer à memória RAM, muito mais lenta se comparada à cache. E o L significa level, o nível do cache no processamento. Resumindo, quanto mais memória cache o processador tiver, mais dados ele consegue processar sem ter atraso. E você vai encontrar aí de 3 levels, a L1, a L2 e a L3. Tá? Então a memória que o processador tem, a L1 ela é um pouco menor, você encontra em kilobyte, dependendo do processador em mega. A L2 é um pouco maior e a L3 não são todos os processadores que tem. Tá? Isso aí são level, ele utiliza primeiro a L1 para depois a L2 e a L3. Quanto mais memória cache tiver, melhor é o processador. Quando você pesquisa para comprar um processador em sites, até anúncios do Mercado Livre, você vai ver lá 16 MB, ele soma as memórias cache, todos os level e coloca o total que tem. Aí é bom você ver na descrição quanto que cada level tem de memória cache. Quanto mais, melhor. O processador ele é mais rápido, ele tem menos falha. Vamos falar sobre o overclock. O overclock era uma técnica usada no passado. Hoje, dificilmente as pessoas fazem overclock. O que o overclock faz? Uma técnica usada para aumentar a velocidade do processador. Então, antigamente, os processadores eram muito lentos. Eu tinha um processador que tinha 100 MHz, um Pentium 1. E eu lembro que para fazer o overclock nele, a gente tinha que ir lá na placa-mãe, tinha uma sequência de jumpers que você ia alterando e você ia mudando os hertz, você mudava a frequência. E aí o processador ele ficava mais rápido, só que ele esquentava mais, então era um risco que você corria de danificar o seu processador, trabalhar em alta temperatura. Então fez o overclock, tem que mudar o sistema de refrigeração. E hoje em dia eu não recomendo ninguém fazer overclock porque os processadores são muito rápidos e é muito barato o processador. Antigamente era muito, muito caro. Eu lembro que quem tinha um Pentium 4 é quem era rico. Dificilmente você tinha naquela época um computador com Pentium 4. Eu falo isso há muitos anos atrás, que tem muitos aí que são jovens não vão entender muito o que eu tô falando, mas o pessoal que é mais velho, que começou em 90 aí mexer, com computador, acompanhou aí, a evolução dos Pentiums, enfim. Então o overclock hoje eu não recomendo fazer, não é só em processadores que faz, dá para fazer em placa de vídeos também, porque não há muita necessidade, Na prática não vai te dar assim tanta diferença
Então não é bom correr o risco, ok? Aí hoje os overclocks são feitos no próprio BIOS, no próprio setup de configuração do computador, né? Você entra lá e você altera a frequência e aí você vai conseguir aumentar alguns mega ou gigahertz no seu processador. Bom, pessoal, na aula de placa-mãe que nós tivemos, eu falei dessa placa-mãe da ASUS e eu retirei aqui o dissipador de calor da BGA Ponte Norte. Isso aqui que tem não é pasta térmica, então cuidado, porque tem muitas pessoas que acham que é pasta térmica e acaba colocando aqui e está errado. Você tem que ter o elastômero e o correto, né, para as BGAs, tanto de desktop e notebook, é ter o elastômero e não colocar pasta térmica. Aqui eu vou deixar desse jeito, porque essa placa aqui ela é uma placa só de amostra, além dela estar funcionando perfeitamente. Vamos colocar aqui. Esse aqui ele é bem fácil. Então aqui eu tenho o processador da Intel, o cooler, que muitos aí se complicam para fazer a instalação. Então eu vou fazer a limpeza dele, tá? Eu vou utilizar papel higiênico. Aí você vai pegando pedacinhos e vai removendo aqui. Pasta térmica. Aqui também. Processador. E aí nós colocamos o álcool isopropílico um pouquinho. Certo? O álcool isopropílico é para fazer a limpeza mais profunda. Vou colocar aqui no cooler também. Maravilha, né? O processador ficar brilhando, só se fizer um polimento aqui bem de leve, né, em cima dele, mas não tem necessidade, olha, ele ficou bem limpo, tá bem lisinho. E vamos fazer a instalação dele aqui na placa-mãe. Então esse soquete, ele é o famoso, né, LGA 775. Nós vamos destravar ele aqui, ó, empurra para baixo, puxa para a direita e para cima, aperta aqui, aí pega ele aqui. E o processador, ele vai ter uma indicação aqui, ó. Ele tem uma setinha. Essa setinha vai para o lado da alavanca, tá? Nem sempre é assim, mas a grande maioria, aqui, ó, você vai ver que tem um triângulo. E aqui tem um triângulo também. Então, essa posição que ele vai encaixar certinho aqui, ó. Aí vamos baixar essa parte e depois aqui vem com pressão. O cooler é que muitos se complicam. Vocês vão ver que tem uma seta aqui no cooler. Você vai puxar ao contrário ele, para cima ao contrário da seta. Para cima ao contrário da seta. Né? Faz isso com os 4 cantos. Então eu fiz o quê? Eu puxei para cima e virei aqui para a direita. Para cima, para a direita, para cima, para a direita. A seta ela tá para a esquerda. Então os 4 para cima e para a direita. O correto de fazer a instalação desse cooler é quando a placa-mãe está no gabinete, porque precisa de um espaço aqui atrás. E aqui, como vocês podem ver, ó, a placa está encostada, então não vai dar esse espaço para dar pressão. E antes de colocar o cooler, vamos colocar a pasta térmica. Aí você tem a pasta térmica branca e você tem a pasta térmica de prata. A branca ela é bem baratinha, só que ela não tem uma boa troca de calor aí entre processador e cooler. A pasta térmica ela ajuda a tirar o vácuo e faz a troca de calor também. Então recomendo sempre utilizar a pasta térmica de prata, principalmente para notebook. É um pouco mais cara, mas dura muito. Então você vai colocar um pouco aqui no centro do processador. Ó, essa é a quantidade correta. Ah, mas só isso, André. Quando você colocar o processador, com a pressão dele, ele vai espalhar corretamente a pasta. Então, tem pessoas que encharca de pasta térmica aqui e quando coloca o cooler, a pasta ela vaza e fica tudo aqui em volta, né? Fica aquela lamaceira toda. Quando alguém pega para fazer manutenção, sofre com aquilo.
Então, a pasta térmica, não adianta você colocar em excesso e também deixar faltando. O correto é você fazer uma bolinha bem aqui no meio do processador, uma bolinha mais alta, porque quando você colocar o cooler, ela vai se espalhar. Então, o cooler, eu já mexi para a direita aqui as 4 travas. Eu vou colocar ele nessa posição, porque eu já faço a ligação dele aqui na placa-mãe, né, a sua alimentação. E vamos lá, nós vamos colocar aqui. Aí, como eu falei para vocês, o correto é a placa estar no gabinete. Então, eu vou levantar ela aqui e vou colocar o primeiro encaixe, a primeira trava. Aí, o correto para dar pressão é apertar na diagonal, tá? Tem que apertar na diagonal. Aqui na diagonal e aqui na diagonal também. Você aperta na diagonal, tomar muito cuidado para não quebrar. Por isso que você tem que dar aquela leve apertadinha para descer e depois que você põe pressão, ó. Então, as 4 travas estão aqui encaixadas, ó. Aí nós vamos fazer a ligação do cooler aqui no CPU fan. E pronto. Não remova o cooler. Ah, eu vou remover o cooler para ver como que ficou a pasta térmica. Se você tirar o cooler, você vai ter que trocar a pasta térmica, porque ela tirou toda a proteção ali para não ficar vácuo, fazer uma troca de calor entre cooler e processador. Então, aplicou a pasta térmica, tirou o cooler, tem que trocar ela, né? E tem pessoas que não sabem disso. Tira para ver como que ficou, coloca o cooler de novo, ou colocou errado, ou quebrou uma trava, e vai tirar, arrumar, colocar de novo. Tem que trocar a pasta térmica. Toda vez que você tirar o cooler e colocar novamente, tem que trocar a pasta térmica, ok? Então vamos para o próximo. Então, pessoal, nós temos aqui uma placa-mãe, socket AM3, processadores AMD. Eu estou aqui com o processador, é um Phenom 2X4, um processador bem rápido. E estou aqui com o cooler dele, ó. É esse aqui o cooler dele. Como vocês podem ver, é diferente da Intel. Ele é bem fácil de fazer a instalação. Então, nós vamos jogar um pouquinho aqui de álcool isopropílico. Vamos usar um cotonete, né? Você esfrega bem aqui, ó, para tirar essa sujeira. Nossa, tá bem sujo. Vamos usar um pedaço de papel. Aqui no processador também. Aí esse processador, vocês podem ver que o triângulo dele tá aqui, ó, desse lado. Então vamos ver aqui na placa-mãe, no socket, ó, o triângulo tá aqui, ó. Tá vendo? Não tá pro lado da alavanca, tá desse lado aqui. Então vou destravar. O triângulo tá aqui. Então essa é a indicação para colocar o processador. Tá? O processador ele vai entrar bem fácil. Não adianta você querer forçar ele, porque você pode entortar pino. Se você colocou corretamente, ele vai entrar sem fazer força nenhuma. Aí vamos travar. E vamos fazer aqui a aplicação da pasta térmica de prata. Aí. Esse cooler, ele vai à base de pressão. Então aqui nós travamos ele, aqui destravamos. Vamos colocar aqui esse lado primeiro. E aí você vem e coloca essa outra trava aqui, ó. As 2 travas estão ok, aí você vira para a direita e ele vai dar uma pressão. E aí colocamos aqui no CPU fan para ligar o cooler. E pronto. Então, é bem fácil fazer a instalação de um processador. E agora a placa-mãe, socket 1155 para o i3. Vamos colocar de lado aqui. O processador vamos colocar aqui, o cooler. Ó, a pessoa que colocou a pasta térmica aqui colocou em excesso. Olha só a lamaceira que ficou. Tá vendo? Isso que eu já tinha tirado muita. Então, além dele gastar a pasta térmica à toa, colocou errado. Então, você tem que tomar muito cuidado, você não colocar em excesso.
A maioria do pessoal que está iniciando, eles acham que quanto mais pasta térmica, melhor. E não. Tem que colocar a quantidade certa. Aí para destravar esse cooler aqui, ó, para baixo, para direita, para cima. Então, pessoal, esse processador, ó, a indicação tá aqui, ó. Nós temos um triângulo, tá vendo aqui? E aqui no socket, ó, nós temos a indicação para cá. Então, nós vamos colocar ele assim, ó. Muito cuidado para não entortar nada. Aí baixamos ele, puxamos a alavanca para trás e para frente, empurramos até embaixo. E vai dar uma pressão. E aí aplicamos a pasta térmica. Pegamos o cooler aqui, ó, puxamos as 4 travas para cima e para a direita. Para cima e para a direita. Para cima e para a direita. Damos uma pressionada aqui, ó. Se alguma tiver aberta, é aí que estoura de vez na hora que for colocar. Se não tiver a prática para colocar ele. E aí vamos colocar ele aqui em cima. Vamos dar uma pequena travadinha nelas. Vamos levantar aqui a placa-mãe, né? O correto é a placa-mãe estar no gabinete para dar o espaço certo e apertamos na diagonal, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele vai fazer o barulhinho de trava. E pronto. Aí ligamos aqui o nosso cooler na CPU fan. Aí você organiza o fio depois, né? Porque esse cooler é muito chato, o fio ele pode ficar aqui dentro, ó. E na hora que você liga o computador, ele faz barulho, não deixa o cooler rotacionar. Então é isso aí, pessoal. Os processadores, eles são responsáveis por fazer todo o processamento do computador. Se o seu computador está lento, troca o processador. O processador, ele é o componente principal responsável pela velocidade do computador. Então, se você quer um computador rápido, você tem que investir pesado no processador. Eu sempre quis computadores rápidos, então a coisa que eu dava mais atenção era o processador. E segundo, a placa de vídeo, porque eu gosto de jogar, né? Desde pequeno eu sou fanático aí por jogos, por games. Então era processador e placa de vídeo. Depois eu olhava a fonte, memória, placa-mãe. Na verdade, tudo é importante, né? Então tem que fazer o conjunto certinho do computador para ele trabalhar legal. Memória RAM. O que significa RAM? RAM significa Random Access Memory. É a memória de acesso aleatório, né? Do inglês, o Random Access Memory. É um tipo de memória que permite a leitura e a escrita dos dados e é utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Isto é a memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil também. A memória volátil ela funciona de que forma? Quando ela tem energia, quando ela é energizada, ela consegue armazenar dados. Quando ela perde energia, os dados são apagados. Então a memória RAM do computador, ela só armazena dados quando o computador é ligado. Quando você desliga o computador, os dados que estão nela são todos apagados. Por isso tem muitas vezes pessoas que têm pouca memória RAM no computador, o computador fica lento, vai lá e reinicia. Quando você reinicia o computador, os dados que estão na RAM são apagados, só que quando o computador ele está iniciando, ou quando você liga, ele começa a escrever esses dados novamente, ok? E quanto mais memória RAM você tiver, mais programas você pode abrir. Se você tem 1 GB de RAM, você vai começar a abrir os programas e você encher essa capacidade de 1 GB de RAM, o Windows vai começar a utilizar a memória virtual. O computador vai ficar muito lento. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais programas você consegue abrir ali instantaneamente, ao mesmo tempo, usar vários programas. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei as 4 DDR, como eu falei para vocês, eu não vou falar de EduSIM, nem de SD-RAM DIMM, essas memórias muito antigas, né? Elas trabalhavam com tensões muito altas, a pinagem dela era menor, são memórias que têm menos pinos e a frequência era muito baixa, principalmente a EduSIM. Eu até cheguei a ter esse tipo de memória que só funcionava se você tinha 2. Depois eu passei para DIMM, né? A DIMM era só uma só, não precisava utilizar em conjunto, né? Não precisava ter 2 ou 4, você podia utilizar 1 ou 3. E depois passei para DDR e hoje, né, graças a Deus estou na DDR, porque imagina, tivesse ainda no EduSIM ou SD-RAM DIMM muito antigo.
A DDR1 também esquece. Então, como vocês podem ver aqui, a DDR1 ela tem 184 pinos. E na marcação da linha, vocês vão ver ali que o chanfro dela, o corte, está ali no 7, alguma coisa centímetro. A DDR2 ela tem 240 pinos e o chanfro ela muda. Então, se você tem uma placa-mãe que o barramento é DDR1, a DDR2 ela não encaixa nem de um lado nem do outro. Você não consegue fazer a conexão porque a trava que fica ali e o chanfro da memória é diferente. A DDR3 ela mantém a mesma pinagem que a DDR2 e o chanfro, ó, como ela veio mais para a esquerda. E a DDR4 aqui não tem o número de pinos, mas são 284 pinos. E o chanfro também é diferente. Então, as 4 memórias DDR, o chanfro dela de encaixe é diferente. E elas só vão encaixar de um lado. Aqui tem uma foto mostrando aí as memórias. Então, você olhando assim, né, por cima, elas são muito parecidas. A DDR1, 184 pinos. A DDR2, 240 pinos. DDR3 também 240 pinos. E a DDR4, ela tem 284 pinos. E ela tem uma ondulação nos pinos, né? Você vai perceber que não é retinho. Ela tem uma curva, uma pequena curva nos pinos. Aqui nós temos alguns dados técnicos e também data de fabricação. A memória DDR1 foi fabricada em 2002. Ela trabalha com tensão de 2,5 volts. A velocidade inicial dela, 266 MHz, e a capacidade inicial dela, 128 MB. E assim a memória DDR1 ela foi evoluindo, né? A tensão ficou a mesma, tá? É 2,5. O que aumentou foi a velocidade, né? De 266 para 333, depois para 400 MHz. E a capacidade dela aumentou de 128 para 256, para 512, né? Enfim, 1 GB, 2 GB. Aí a DDR2 ela foi fabricada em 2004, então após 2 anos veio a DDR2, a tensão caiu para 1,8 volts, a velocidade inicial dela é 400 MHz e foi subindo, e a partir de 256 MHz a DDR2. A DDR3 é 1,5 volts, a velocidade aí padrão dela, né? Nesse ano 1066 MHz e a capacidade padrão de 1 GB depois foi aumentando. E a DDR4, a tensão caiu para 1,2 volts. A velocidade aí padrão dela, né, a partir de 2013 e 2000, 133 MHz e a capacidade de 4 GB e aí vem aumentando. Hoje você encontra aí 16 GB. Então da DDR1 para DDR4 as tensões caiu, o número de pinos você teve uma diferença aí da DDR1 para DDR2. DDR2 e DDR3 são 240 pinos. Aí a DDR4 já aumentou, né, a quantidade de pinos para 284. Essa questão da tensão cair, você vai ter uma economia de energia, uma diferença mais em servidores, né? Então, um computador de mesa, desktop, a sua conta de energia você não vai perceber diferença nenhuma. E aqui nós temos um gráfico mostrando aí os gigas por segundo, né? Esse gráfico aqui ele mostra de 2005 até 2016. Então, 2005 nós tínhamos aí as DDR2, né, de 533 MHz, trabalhando a 128 bits, transferência de 8,5 GB por segundo. Depois a DDR2 de 667, depois a DDR3 de 1066, DDR3 de 1333, até a DDR3 de 1866, e aí veio as DDR4. Então nós temos ali no topo uma DDR4 3200, 128 bits, que transfere aí 51,2 GB por segundo. É engraçado que vocês viram o ano de lançamento, nós estamos em 2016 e você encontra computadores com DDR1, né, pelo incrível que pareça. Então aqui no Brasil nós temos aí um retardo no avanço da tecnologia, diferente do Japão, Estados Unidos, China, né, desses países. Bom, agora nós vamos aprender na prática como colocar uma memória DDR. Então, pessoal, eu tenho 2 placas-mães, tá, que trabalham com DDR3. Essa placa-mãe nós temos 2 memórias e essa aqui nós temos uma só. A vantagem de você utilizar 2 memórias DDR3 idênticas numa placa-mãe é se a placa-mãe ela tem suporte ao Dual Channel. O Dual Channel ele dobra os bits da memória e você tem mais desempenho na troca de dados na memória, leitura e escrita de dados, ok? Então, vamos começar aqui por essa placa. Aqui no barramento,
da DDR3 vai estar escrito 1,5 volts. Então, quando você pegar uma placa-mãe, você vai olhar aqui qual que é a tensão que está escrita. No caso dessa aqui, é 1,5. A DDR2 é 1,8 e a DDR1, 2,5, que é a DIN 3,3. Quanto mais antiga a memória, maior é a tensão que vai estar escrito aqui no barramento. E quanto mais nova a placa-mãe, né, mais nova aí a memória, cai a tensão. Então, vou mostrar para vocês com DDR3. Eu não tenho DDR4. A DDR3 é 1,5 volts. E aqui é bem fácil. Nós vamos destravar o barramento aqui, o slot da memória. E aqui eu tenho duas memórias idênticas, que são duas DDR3 de 2 GB cada uma, de 1333 MHz. Essa placa-mãe, ela está escrito aqui Dual DDR. Então, ela tem suporte ao Dual Channel. Então, você tem que ter duas memórias idênticas, capacidade, frequências, fabricantes igual. De preferência, comprar as duas juntas para usar aí o suporte a Dual Channel, para não ter problema. Aí nós colocamos aqui e pressionamos, ó. Você vai apertar, já vai travar. Não precisa mexer nas travas, é só colocar aqui em cima e apertar e pronto. Olha lá, ó, travou certinho. Ou seja, é muito fácil fazer a instalação aí de memória, certo? Então vamos partir para a próxima. Essa placa-mãe é do computador que eu comprei, o i3, né? Para a gente usar aqui no curso. Nós vamos aprender como montar e desmontar o computador completo. O i3 com memória de 8 GB. Aqui está a memória dela. É uma Kingston DDR3. Ela tem 8 GB. Aí vamos destravar aqui. Sempre eu coloco no barramento que está mais próximo ao socket, ao processador. E aí pressionamos aqui sobre ela. Essas memórias são memórias padrões, são memórias simples. Para quem exige mais desempenho, tem aquelas memórias que tem aquele dissipador de calor enorme, que são memórias bem mais caras. Tanto DDR3, DDR4, até mesmo DDR2, você encontra essas memórias. O pessoal fala memória gamer, né? Memória de alto desempenho. O preço é lá em cima, porém, elas são memórias assim que elas têm um super desempenho e você vai ver que elas são bem bonitas. Ela tem um dissipador de calor, né? Com os dados escritos, desenho, ela é bem bonita, bem diferente dessas aqui. Nós usamos ele para fazer a limpeza do barramento e também da memória. Então, tem muitos computadores que você pega, que ele liga e não dá vídeo, né? E muitas vezes é problema na memória, sujeira, né? Computadores aí que muito antigos ou computadores que faz muito tempo que não faz manutenção. E tanta sujeira que fica aqui acaba dando esse problema. Ou a pessoa vai mexer, não entende muito, enfim. Então, é bom você ter um limpa-contato. Ele é muito barato. E aí, para usar ele é bem fácil, ó. Você remove a memória da placa. Coloca aqui o cilindro. E aí você vai pressionar e fazer isso aqui, ó. Aqui também. Aí você vai usar o pincel, a escovinha antistática. Vai aguardar um pouquinho para evaporar ou você pode jogar o ar quente aqui para ajudar na evaporação. E no caso da memória, muitas pessoas utilizam borracha escolar para limpar, só que a borracha escolar ela fica um farelo. Então o ideal é você usar o limpa-contato também, né? Passar aqui um pouquinho, aqui do outro lado um pouquinho, e aí você passa a escovinha ou pincel antistática e pronto. Pode ter certeza que você vai colocar aqui a memória e ela vai funcionar normal, não vai ficar com mau contato, a placa não vai dar problemas aí de ligar e não inicializar ou ficar apitando, né? As placas mães nós temos o beeper, o speaker, que eu não falei para vocês ainda, que dependendo do erro ele começa a apitar. Então, no caso, tem placas mães que a memória ele vai dar um bip curto ou um bip longo e 3 curtos, né? Aí depende do fabricante da placa mãe, ok? Então, pessoal, estamos aqui com diversos HDs. HD significa hard disk, é o nosso disco rígido. Todos os programas e arquivos que o computador tem estão salvos, armazenados no HD. Então, o HD ele é uma peça muito importante porque ele armazena
seus arquivos, programas, músicas que você baixa, jogos ou arquivos que você produz utilizando aí programas, né, como Word, Photoshop, enfim, você utiliza algum programa, quando você salva aquilo que você acabou de criar, você acabou de produzir um arquivo e ele está no HD. Agora eu pergunto para vocês o que é um backup. Backup é uma cópia de segurança. Muitas pessoas não fazem cópia de segurança. Depois, quando o nosso curso chegar na parte de formatação, instalação de sistemas, eu vou ensinar vocês a fazerem backup, que é muito importante. Muitas pessoas não fazem backup e aí quando o computador dá pau, quando o problema está no HD, na parte de software ou hardware, a pessoa fica desesperada porque não tem um backup. O HD, ele pode dar o problema no software, né? O Windows ficar corrompido, ficar com algum problema e não inicializar. E o HD, ele pode queimar a sua placa de circuito ou até mesmo dar um problema interno na sua parte mecânica. O HD, ele tem duas partes. Nós temos a placa de circuito e aqui dentro nós temos a parte mecânica, que é o prato e o braço. O HD ele tem essas duas partes, parte eletrônica e parte mecânica. Aqui eu tenho diversos HDs e vocês vão encontrar nos computadores dois tipos de HD. O HD IDE e o HD SATA. Pelo incrível que pareça, eu procurei aqui na minha bancada, na minha gaveta, nas minhas sucatas e eu não encontrei nenhum HD IDE. Todos esses HDs são SATA. Olhando aqui, ó, o SATA ele tem uma conexão em forma de L, a conexão do cabo de força e de dados. Então esse aqui ele é SATA, esse outro aqui ele é SATA também, esse aqui é SATA, são todos SATAs. O IDE ele tem uma entrada aqui de 40 pinos, aí você pode utilizar o flat de 40 ou 80 vias. Lógico que hoje em dia o flat de 40 vias é muito raro de você encontrar. Então esse aqui é um flat de 80 vias, ele trabalha com conexão paralela e esse flat ele tem aqui 3 lados. Esse lado maior aqui, que está vermelho, costuma ser azul, ele vai na placa-mãe. Essa ponta aqui do meio, ela vai no HD e essa outra aqui ela vai no leitor de DVD. Os HDs IDEs, eles são HDs bem lentos, né? Nós temos aí dois tipos de IDE, o ATA 100 e o ATA 133. Aí no caso dos HD SATAs, né, nós temos o SATA 1, SATA 2 e SATA 3. O SATA 1 é 150, o SATA 2 é 300 e o SATA 3 são 600. E acima dos HD SATAs nós temos o SSD, que eu vou mostrar para vocês também hoje. No caso do HD SATA, nós utilizamos esse flat aqui, ó. Então, nós temos esse aqui mais simples, flat vermelho. Uma conexão vai na placa-mãe e a outra no HD SATA. Ou no leitor de DVD, se for SATA, nós temos ele assim. Ele tem aqui a trava, né? Esse aqui ele fica mais preso no HD. Esse aqui, como ele não tem trava, tem muitos técnicos que colocam cola quente. Já esse aqui, não precisa colocar cola quente, ele não sai com facilidade. Nós temos outro flat aqui, também, que tem a travinha. Esse aqui tem que tomar cuidado, quando for puxar, você tem que pressionar aqui para tirar do HD. Nós estamos aqui com uma placa-mãe, que tem a entrada IDE, tá? Ela tem a IDE primária e a IDE secundária. No caso, se nós formos instalar um HD IDE, nós vamos precisar do flat IDE, um flat que trabalha com transmissão paralela, né? Os IDEs, tem algumas pessoas que chamam de HD PATA, que é a transmissão paralelo ATA.
O SATA ele trabalha com a transmissão serial, serial ATA. Por isso que chamamos de SATA. Então, esse lado aqui, que é o lado maior do flat, nós colocamos aqui na conexão IDE primária. Esse flat IDE, ele tem 80 vias. Essa via aqui, ó, ela tá com uma cor diferente. Ela é a número 1. A número 1, ela tem um lado correto para ser colocado. Então, tem placas-mães que mostram onde fica o lado 1. No caso, essa aqui é para cá, o lado direito. Só que acontece, esse flat IDE, os mais novos, você não consegue colocar errado, porque ele tem uma trava. Então, nos flats mais antigos, para HD IDE, muitas pessoas invertiam a conexão. E no caso desse, que ele é mais novo, não tem como errar. Ó. Então, ele só encaixa desse lado. Então, nós colocamos aqui na IDE primária. Sempre o lado maior do flat, nós colocamos na placa-mãe. E aí, o lado menor das conexões, nós ligamos uma ponta no HD e a outra no leitor de DVD. Esses HDs IDE, eles precisam ser jampeados com uma configuração. Então, nós temos duas configurações para HD IDE, que é a configuração Master e a configuração Slave. Você vai denominar se o HD ele vai ser o mestre ou se ele vai ser o escravo nesse flat aqui. Vocês podem ver que esse flat ele vai transmitir dados para a placa-mãe com até 2 dispositivos ligados a ele. Então, como eu posso colocar 2 HDs, um HD, um leitor de DVD, ou até mesmo 2 leitores de DVD, se você não configurar o jumper como master ou slave, a placa-mãe não vai reconhecer nenhum. Então, você deve jumpear um como master e outro como slave. Eu não tenho nenhum HD para mostrar aqui para vocês, senão eu ia mostrar no próprio HD, na parte aqui superior, vem escrito qual que é a configuração para master e slave. Você vem aqui com o jump e faz a conexão dos pinos. Tá? Normalmente o master é no meio, mas tem alguns HDs que utilizam 2 jumper para fazer a configuração de master. Então você coloca o HD como master e o leitor de DVD como slave, né? O HD ele vai ser o mestre e o outro vai ser escravo. Qual que você deixa como master? O que é o principal, o que tem um sistema operacional, ok? Então, se você tem 2 HDs aqui, um tem um sistema operacional e o outro só vai armazenar arquivos ou é backup, o que tem um sistema operacional você configura como master. E o que vai ficar como backup ou arquivos você coloca como slave. Já na tecnologia SATA não existe esta configuração, porque o SATA ele trata cada dispositivo individualmente. Bom, eu estou com uma placa-mãe aqui, mais recente. Essa placa-mãe ela não tem conexão IDE, nem primária, nem secundária, tá? Não existe IDE nela. Ela também não tem o FDD, que é para disquete. Ela tem aqui 4 portas SATA. E para fazer a ligação de um HD SATA é a coisa mais fácil que tem no mundo. Eu estou aqui com HD. Esse HD, ele é da Seagate, ele tem 500 GB. Esse HD é um SATA 2. Nós pegamos aqui o flat SATA, cabo SATA, colocamos aqui na porta SATA. Só vai entrar de um lado, que ele faz um L, e aí colocamos no HD. E pronto. A placa-mãe vai reconhecer como SATA 0, SATA 1, SATA 2 ou SATA 3, vai depender da porta que você vai ligar. Tem placas-mães que as portas SATA, ela tem cores diferentes, né? Que é para SATA 2 ou SATA 3, então o bom é você olhar o manual da placa-mãe. O manual da placa-mãe o fabricante ele disponibiliza. É muito fácil você encontrar o manual de uma placa-mãe para você olhar no manual e saber, né, qual que é as portas SATAs, a memória. No manual ele vai te dar todas as informações de conexões da placa. O manual ele é fácil, depois eu vou montar uma aula mostrando o manual de uma placa-mãe e vou ensinar vocês a baixar
o manual no site do fabricante, como encontrar e como fazer a sua leitura, ok? Suponhamos que eu queira fazer a instalação de mais um HD ou de mais um dispositivo SATA, porque além dos HDs nós temos o leitor de DVD e nós temos também os SSD, que são os dispositivos bem mais rápidos que HDs que vieram para tirar o HD de linha. O problema do SSD é que o armazenamento é pouco e o preço é muito caro. Porém, a velocidade e desempenho é bem superior a um HD. Bom, eu estou com outro HD aqui que é Maxtor. Eu gosto de HD da Maxtor, gosto da Seagate. Eu não gosto dos HDs da Western Digital, da WD. Eu tive muito problema com esses HDs, então não recomendo para vocês esses HDs, ok? Então nós pegamos aqui um outro cabo SATA, colocamos aqui na porta 1 e aí colocamos aqui no HD. O cabo SATA ele vai trocar dados com uma transmissão serial, tá? Não é paralela. Transmissão serial, ela manda numa linha de dados vários bits, vários números binários, 0 e 1 na mesma linha de dados. A conexão paralela, ela manda em uma linha o 1, na outra linha o 0, né? Então ele manda em par os bits. O HD SATA, nós temos o cabo de força SATA também. É que eu não falei sobre fontes, mas eu vou explicar as fontes, né, os conectores dela. A sua fonte ela tem que ter esse cabo de força SATA. As fontes que não tem são fontes muito antigas, né, muito antiga e não tem a conexão SATA. E você tem que comprar um adaptador. Então, pessoal, o HD é o nosso hard disk, o nosso disco rígido. Ele vai armazenar tudo aquilo que o computador produz, aquilo que você instalou, aquilo que você baixou, fica tudo guardado no HD, que são os programas e arquivos. O HD ele tem duas partes. A sua parte eletrônica, que é a placa de circuito. Essa placa de circuito, ela dá muito defeito em HDs, né? Principalmente raio, queda de energia, pode queimar a placa de circuito. Você vai ligar o computador e você vai ver que o HD ele não vai vibrar, ele não vai dar aquele barulhinho, né, do disco rodando. Você vai perceber que não tem barulho nenhum vindo internamente do HD. E aí, nós já sabemos que é a placa de circuito. Aí nós fazemos a troca por uma outra placa e o HD ele vai voltar aí a funcionar. Porque a placa, ela que manda energia e dados para o HD. Bom, além do problema, né, com a placa de circuito, dela queimar, nós podemos ter problema interno com o HD. O computador ele sofre algum impacto ou com o tempo causa o problema interno. Pode ser no motor, o prato, o braço, a parte mecânica. A parte mecânica já é mais complicado porque você precisa abrir o HD e o HD ele não pode receber impurezas, enfim, né? Tem vários critérios quando você vai trabalhar mexendo com a parte interna do HD. Agora a placa de circuito ela é bem fácil, é só você ter a chave Torx. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no curso mostrando, né, como tirar a placa. Muitas vezes você faz uma limpeza nos contatos dela, ela volta aí a se comunicar com a parte mecânica do HD. Então isso aqui é questão de prática. Quando você é iniciante, você se depara com um problema, né, no computador de ligar e não inicializar o Windows, não dar o boot. Né? Primeira coisa, nós devemos verificar se a placa-mãe está reconhecendo o HD. Reconhecer o HD? Maravilha! Nós precisamos saber se o problema é o Windows ou se realmente é o HD. Ele que está ruim, a placa de circuito ou a parte interna. Então são etapas que você vai fazendo e verificando. Verificou que é o Windows? Tem vários meios de recuperação, né, do Windows, recuperação de dados, enfim. Se não é o Windows, é o HD, nós temos programas também que recuperam o HD, né? A parte lógica dele, os dados que ficam no prato. Agora, se é a placa de circuito, a parte eletrônica queimou, aí é fazendo a sua troca ou o seu reparo. Ou se o HD está batendo agulha, se o problema é internamente, já é mais complicado.
Bom, pessoal, eu estou com um SSD da Kingston 120 GB. O SSD ele é SATA, então você faz a instalação igual um HD. O que muda é que ele tem um tamanho de um HD de notebook. Então você precisa comprar um adaptador para colocar aí na baia do seu computador. Você precisa comprar um adaptador para ele, para colocar na baia do seu computador. Você pode utilizar, tá? SSD com HD. E você pode misturar também HD IDE com HD SATA, se a placa-mãe tiver IDE, não tem problema. Você pode usar HD IDE, HD SATA, SSD. Não tem ali uma regra, não pode misturar esse com aquele. Tá? Você pode usar aí quantos HDs você quiser, sendo que a sua placa-mãe suporte, né? Essa quantidade de HDs, ela tem as entradas. E o SSD, ele é muito rápido, uma nova tecnologia, ele não tem parte mecânica. O problema do SSD é a capacidade de armazenamento e o preço, né? O preço está muito alto ainda, porém, mais para frente, mais para o futuro, o preço vai cair, a capacidade vai aumentar e eu não vejo a hora disso acontecer porque o HD ele segura muito o computador. Eu tenho dois notebooks, eu tenho um com SSD e outro com HD. E aí eu vejo a diferença. O SSD ele é muito mais rápido para inicializar, para fazer a leitura, a gravação de dados. O HD, eu vou falar para vocês, é uma tristeza, é muito lento. A não ser que você tenha um HD mais recente, né? O SATA 3, que são mais rápidos. Agora do SATA 2 para trás, IDE, é uma tristeza. Para quem acostuma com isso aqui, ó, com SSD, nunca mais quer mexer aí com os HDs. E o SSD vale a pena fazer um investimento, mesmo estando caro, se você quer desempenho, né, na hora da inicialização do Windows, ao abrir os programas, ao desligar o computador, copiar dados, o SSD é show de bola. É muito, muito rápido e não tem problema assim em questão de impactos, né? Que o HD, o prato dele aqui, se for um HD IDE, ele tem duas rotações, 5.400 e 7.200 RPM. Já o HD SATA é só 7.200 RPM, ele roda 7.200 vezes por minuto. Então, questão de impactos, principalmente para quem tem notebook. O notebook, como ele é portátil, você leva de um lado para o outro e quanto mais impacto o notebook sofre, mais rápido dá problema no HD. Então, problemas com HD de desktop, você não pega nem tanto, é mais com o notebook. Notebook é campeão. Se eu pegar aqui os HDs de notebook, eu acho que eu devo ter uns 8 aqui que eu fiz a troca, que é HD que já era, acabou a sua vida útil, e aí a gente coloca o novo HD ou oferece o SSD para o cliente, né? Se o cliente ele tem um pouquinho mais de dinheiro, a máquina dele é boa, a gente tenta convencer a colocar um SSD, ele vai ficar surpreendido pela velocidade de desempenho do SSD.